Você já acordou às 3 da manhã com o coração acelerado, sem motivo aparente. Não é infarto. É pior. É a sensação de que você está vivo, mas não está vivendo. Você tem contas pagas, filhos criados, talvez até um cargo respeitável. Mas quando a casa fica em silêncio, vem a pergunta que ninguém ousa fazer em voz alta: para que tudo isso? A maioria das pessoas carrega essa pergunta como um tumor silencioso por décadas. Elas enchem o vazio com trabalho excessivo, compras, séries intermináveis, álcool aos fins de semana, e um dia, aos 55, 65, 75 anos, percebem que o tempo acabou. Não houve grande tragédia, apenas uma vida inteira desperdiçada em piloto automático. Eu sei disso porque já senti. E sei também que Marco Aurélio, imperador de Roma, sentia o mesmo peso ao escrever sozinho em seu quarto de campanha. Sêneca, o homem mais rico do império, confessava em cartas que também se perguntava se valia a pena. Epicteto, escravo manco, ensinava que o propósito não é privilégio de reis ou ricos, é escolha diária de qualquer ser humano. Hoje vou entregar a você as 5 leis que eles usaram para transformar o vazio em direção. Não são fórmulas mágicas. São ferramentas brutais, que exigem honestidade que dói. Se você ficar até o final, talvez saia deste vídeo com uma clareza que não tinha há anos. Ou talvez fuja no meio do caminho. A escolha é sua. Vamos começar. Lei 1. Distinga o que realmente depende de você. Epicteto começa seu manual de vida com uma frase cortante. Há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. Tudo mais é conversa fiada. A ilusão moderna é acreditar que o propósito virá quando as condições externas estiverem perfeitas, quando eu trocar de emprego, quando os filhos saírem de casa, quando eu me aposentar, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu for reconhecido. Isso é esperar que o mundo te entregue um sentido pronto. E o mundo nunca entrega. Imagine um homem de 48 anos que eu conheci. Engenheiro bem-sucedido, casa própria, carro do ano. Ele odiava o trabalho, mas ficava porque era seguro. Esperava o dia em que seria promovido a diretor para, enfim, se sentir realizado. A promoção veio. 2 anos depois, ele estava deprimido, tomando remédios. O cargo não mudou o vazio. O que dependia dele? A decisão diária de usar suas horas com integridade, de aprender algo novo à noite em vez de rolar feed, de dizer não a reuniões inúteis, de conversar honestamente com a esposa em vez de fingir que estava tudo bem. Prática concreta. Pegue um papel agora, ou amanhã cedo, antes de ligar o celular. Divida em 2 colunas. Esquerda, o que não controlo. Direita, o que controlo completamente. Esquerda, opinião dos outros, economia, saúde de parentes, idade, passado. Direita, minha atenção neste momento, minhas palavras hoje, meus esforços, minha honestidade, minha coragem de dizer não. Olhe para a coluna da direita. É pequena, mas é tudo que você tem. O propósito começa quando você para de desperdiçar energia na esquerda e investe tudo na direita. Marco Aurélio repetia para si mesmo todas as manhãs. Hoje vou encontrar pessoas desagradáveis, ingratas, violentas. Não porque elas são assim, mas porque eu não controlo elas. Eu controlo apenas não me tornar como elas. Essa é a base. Sem ela, as outras leis não funcionam. Lei 2. Examine-se sem piedade todas as noites. Marco Aurélio governava o maior império da história e ainda assim escrevia um diário íntimo. Não para publicar, para se olhar no espelho sem maquiagem. Ele perguntava a si mesmo 3 coisas ao fim de cada dia. O que fiz de bom? O que fiz de ruim? O que poderia ter feito melhor? Sem auto-engano, sem mas o dia foi corrido, sem vitimismo. Nós evitamos esse exame porque ele dói. É mais fácil ligar a TV, abrir o Instagram, tomar uma cerveja. Qualquer coisa menos enfrentar o fato de que hoje, mais uma vez, traímos nossos próprios valores.
História real. Uma mulher de 52 anos, executiva, começou esse exame depois de um divórcio. Durante meses, escrevia todas as noites. Percebeu padrões. Ela dizia sim a tudo no trabalho por medo de ser vista como fraca. Em casa, explodia com os filhos por frustrações acumuladas. Evitava conversas difíceis com a mãe idosa. Aos poucos, o exame noturno mudou suas escolhas diurnas. Ela começou a delegar tarefas, aprendeu a dizer não sem justificativa longa. Marcou viagens curtas com os filhos. Teve a conversa difícil com a mãe. 2 anos depois, ela me escreveu: eu não mudei de carreira, eu não fiquei rica, mas pela primeira vez sinto que minha vida é minha. Prática detalhada. Reserve 10 minutos antes de dormir, sem celular no quarto. Escreva à mão. Perguntas fixas. Hoje, em que momentos agi de acordo com a pessoa que eu respeito? Em que momentos me traí por medo, preguiça ou vaidade? Se amanhã fosse meu último dia, o que eu desejaria ter feito diferente hoje? Seja brutal. A verdade dói uma vez. A mentira dói para sempre. Lei 3. Viva de acordo com a natureza humana. Os estoicos acreditavam que cada ser tem uma função natural. A do ser humano não é acumular, nem ser famoso, nem ser feliz o tempo todo. É usar a razão para agir com virtude, coragem, justiça, sabedoria, moderação. Em linguagem moderna, pare de tentar ser excepcional aos olhos do mundo. Seja útil, faça o mundo um pouco menos pior por causa da sua existência. Exemplo duro. Um homem de 60 anos, ex-empresário, perdeu tudo na crise de 2008. Ficou anos amargurado, culpando o governo, o mercado, a sorte. Um dia, começou a dar aulas gratuitas de matemática para adolescentes carentes no bairro. Nada grandioso. 2 noites por semana, numa sala emprestada da igreja. 10 anos depois, ele me disse: eu não reconstruí a fortuna, mas reconstruí um sentido. Alguns daqueles garotos hoje são engenheiros, e eu sei que minha vida não foi em vão. O propósito raramente está em holofotes. Está na interseção entre o que você faz com relativa competência, o que o mundo realmente precisa, o que você consegue suportar fazer por anos sem aplauso. Pergunte-se honestamente: onde minhas habilidades encontram um sofrimento real que eu posso aliviar? Não precisa ser salvar o planeta. Pode ser ouvir um amigo que ninguém ouve. Pode ser consertar algo quebrado com cuidado. Pode ser ensinar uma criança a ler. A natureza humana floresce no serviço racional, não na autoexaltação. Lei 4. Mantenha a morte como conselheira diária. Sêneca escreveu: vamos aprendendo a viver quando já estamos prestes a morrer. A frase não é poesia, é diagnóstico. Nós tratamos a morte como um evento distante, quase opcional. Por isso gastamos anos em discussões idiotas, em projetos que não importam, em relacionamentos que nos diminuem. Prática estoica antiga, ainda poderosa. Todas as manhãs, por 1 minuto, imagine vividamente que este é seu último dia. O que você faria? Com quem falaria? O que deixaria de lado? Então saia da cama e faça pelo menos uma dessas coisas hoje. Eu conheci um homem de 67 anos com câncer terminal. Nos últimos meses, ele não viajava ao mundo nem fazia lista de desejos caros. Ele ligava para pessoas com quem havia brigado há décadas. Pedir perdão, dizer obrigado. Passava horas com os netos apenas presente. Ele morreu sereno. Não porque teve uma vida perfeita, mas porque, no fim, não deixou pendências emocionais graves. A morte não é morbidez. É o único antídoto eficaz contra a procrastinação existencial. Quando você lembra que o tempo é finito, deixa de tolerar o intolerável. Abandona o emprego que te mata aos poucos, termina o relacionamento tóxico, começa o livro que adia há 10 anos. A morte afia a visão como nada mais. Lei 5.
Haja todos os dias, mesmo sem vontade. O propósito não é uma iluminação mística que desce do céu numa tarde de domingo. É o resultado de ações repetidas, muitas vezes feitas com dentes cerrados. Marco Aurélio escrevia para si mesmo ao amanhecer: levante-se, cumpra seu trabalho de homem. Não espere sentir vontade. A natureza não criou você para ficar na cama. Nós esperamos motivação. Os estoicos sabiam que a motivação segue a ação, nunca o contrário. Exemplo prático: um escritor de 58 anos que sempre sonhou em publicar um livro. Durante 20 anos não tinha tempo. Começou a aplicar esta lei. Todo dia, às 5h30 da manhã, escrevia 300 palavras. Mesmo cansado, mesmo achando ruim, mesmo sem inspiração. 2 anos depois, o livro estava pronto. Não virou o best-seller, mas ele olhava para a cópia impressa e sentia algo que dinheiro nenhum compra: coerência entre quem ele era e o que ele fez da vida. Prática diária. Escolha uma ação pequena, alinhada com as respostas que você deu nas leis anteriores. Comprometa-se a fazê-la todos os dias por 90 dias, independentemente do humor. Ler 10 páginas de um livro difícil, caminhar 30 minutos, escrever uma carta, fazer uma ligação difícil, meditar 10 minutos. A disciplina constrói o caminho. O caminho revela o propósito. O propósito não grita. Ele sussurra apenas para quem está em movimento. Você chegou até aqui. Isso já é mais do que a maioria faz. Essas 5 leis não vão te entregar um propósito embrulhado para presente. Elas vão te forçar a cavar dentro de si até encontrar o que sempre esteve lá, enterrado sob décadas de distração e medo. Comece com uma única prática amanhã. Apenas uma. Distinção matinais. Exame noturno. Pergunta sobre utilidade. Lembrança da morte. Ação sem vontade. Escolha uma e faça. E quando a noite voltar e o silêncio cair, talvez pela primeira vez em anos, você tenha uma resposta honesta para dar a si mesmo. Você ainda tem tempo, mas não muito. Use-o. A vida não examinada não vale a pena ser vivida. Sócrates, citado por todos os estoicos. Examine-se hoje. Amanhã pode ser tarde.